É isso aí, meus alunos, de volta aqui para a nossa revisão dessa aula que falamos aí sobre as ações promovidas pelo DNA dentro da célula. Nós sabemos que o DNA e o RNA são ácidos nucleicos, né? Mas que o DNA, ele é, digamos assim, o mais importante, porque é ele que carrega o nosso código genético. Porém, o RNA não deixa de ter sua importância, porque ele também é necessário para providenciar tudo aquilo que o DNA precisa, né? Uma vez que o DNA, como eu já falei durante a aula, o DNA ele é uma molécula fixa dentro do núcleo. O RNA ele sai do núcleo, né? Através ali dos poros da membrana carioteca, e ele vai providenciar basicamente as proteínas que são solicitadas pelo DNA, tá bom? E esse processo acontece geralmente, ou pelo menos tem início dentro do núcleo, né? No caso aí do RNA. Joga na tela. Então, voltando ao que nós falamos aí na nossa aula, nós falamos sobre o processo de transcrição, né? Primeiramente, é o que eu já estou abordando agora. Transcrição, que é o quê? É o processo de fabricação, né? Ou de síntese do RNA. Qual que é a diferença do RNA para o DNA? Além da questão do DNA ser fixo no núcleo e o RNA sair do núcleo, ele pode ir no citoplasma, tem outra diferença. O DNA é uma dupla fita, tá bom? O RNA é uma fita única. Replicação. Replicação é um processo promovido pela célula, né, a partir do DNA, que vai o quê? Fazer novas cópias desse DNA. Geralmente isso é feito antes do processo de divisão celular, tá bom? Então, replicação é um processo no qual o DNA vai promover uma cópia dele mesmo, ok? Tradução. Tradução é uma fase muito importante também, que é a produção de proteínas de fato. Vai acontecer lá no RNA ribossômico. Lembrando que nós temos na transcrição o RNA mensageiro, depois tem o RNA transportador e o RNA ribossômico, que é o responsável pela tradução, né? Então seria o RNA R, que a gente chama, tá bom? Ele está envolvido diretamente com o processo de tradução, tá? Falamos sobre mutações que são o quê? São erros de ligações de bases nitrogenadas que acontecem, né, casualmente, aleatoriamente, tá bom? Na hora da formação do DNA. A gente sabe que a adenina vai sempre se ligar com a guanina, a adenina vai sempre se ligar com a timina, né? A adenina vai se ligar com a timina e vice-versa, e a guanina vai sempre se ligar com a citosina, e vice-versa. Mas podem ter alguns tipos de alterações que vão causar fenótipos diferentes nas pessoas, né? Podem ter alguma síndrome, algum tipo de doença, algum tipo de deformidade. Então tem aquelas mutações deletérias que de repente apagam uma base nitrogenada, né? Vem de deletar. Transição é quando uma base púrica, lembra lá da adenina e da guanina, que são bases púricas, é quando uma purina é trocada por uma purina, ou uma pirimidina é trocada por uma pirimidina. Já a transversão é quando uma purina é trocada por uma pirimidina ou vice-versa, tá bom? Isso foi na mutação. Então, clonagem. Clonagem aí é um processo que pode ocorrer naturalmente, como o caso aí dos gêmeos, no qual dois indivíduos são geneticamente idênticos, e ela pode ser induzida. Nós até lembramos da ovelha Dolly, né, que há anos atrás foi o primeiro animal a ser clonado, e foi publicado esse estudo, essa clonagem que deu certo depois de um tempo. A ovelha, claro, ela veio a óbito, né, morreu, né, mas a clonagem em si teve êxito, a geração de um novo ser a partir de uma clonagem manipulada pelo homem. Tá bom? E essa clonagem também, além dela ser natural, ela pode ser induzida basicamente para quê? Para terapias gênicas, quando se faz ali a clonagem de células troncos para tratamentos em tecidos, por exemplo, cancerígenos, né, que estão com algum tipo de deficiência nas suas células originais. Então elas são substituídas por células saudáveis que vão se transformar em células que vão corrigir aquele defeito que está acontecendo na pessoa.
Tá bom? Então, basicamente, falamos sobre isso aí, DNA, RNA, os componentes do núcleo e os processos envolvendo DNA, né? Replicação, enfim. Tá bom? Vamos lá para a nossa atividade agora e vamos ver de que forma isso pode ser cobrado de você. É isso aí, meus alunos. Agora a gente vai para a nossa atividade, né? A gente vai resolver todas essas questões tentando aí, né, simular de alguma forma com esse assunto. Pode cair de repente aí numa questão, numa prova de Enem, num concurso, principalmente Enem, né? Porque essa questão de síntese de RNA, replicação, enfim, isso é bem reincidente no Enem, tá bom? Então é importante que você entenda todas as funções, por exemplo, dos RNAs, né? Tanto o mensageiro, quanto o transportador, quanto o ribossômico, a dinâmica, né, da qual é necessário para que seja transcrito um RNA, o porquê que um DNA precisa se replicar, né, com relação à divisão celular. Então, tudo isso é importante você saber conceitos para que quando você vê, né, quando você lê uma determinada questão, você vai saber do que se trata, dependendo dos termos que essa questão utilizar. Tá bom? Então, vamos lá. Joga na tela, nossa primeira questão é o quê? O processo de síntese de proteínas é denominado de tradução, tá? Tradução. E se baseia na união de aminoácidos, a fim de se formar uma proteína. Qual tipo de RNA está envolvido no processo? Bom, a síntese de proteína é o que a gente chama de tradução, né? E a produção de proteínas, ela vai depender de aminoácidos, tá bom? Mas quem fabrica de fato, quem pega esses aminoácidos e clipa um no outro, digamos assim, que vai fazer o elo, né, a ligação entre um e outro, é um tipo de RNA, né? E existem vários RNAs, né, ou mais de um RNA envolvido nisso, nesse processo como um todo. Então, vamos lá. Apenas o RNA mensageiro e RNA transportador, né? Só eles que estão envolvidos no processo da tradução. B. Apenas RNA mensageiro e RNA ribossômico. Apenas RNA transportador e RNA ribossômico. D. RNA mensageiro, transportador e ribossômico. E apenas RNA ribossômico. Bom, você tem que descrever aqui, né, marcar a questão que explica, digamos, na ordem correta. Os RNAs envolvidos são 3, tá bom, pessoal? São o mensageiro, o transportador e o ribossômico, tá bom? Para que haja tradução de proteínas, é preciso que todos esses hajam. E nesse caso aqui, a alternativa que te aponta aí quais são os RNAs envolvidos é a letra D, que está completa. Ela tem tanto um quanto os outros dois. Lembrando que o RNA mensageiro, tá? Então, assim, para confirmar aqui, a resposta é essa, tá bom? A letra D. Mas lembrando que o RNA mensageiro, ele vai estar sempre no núcleo, ele vai ser fabricado no núcleo, tá bom? Após ele ser transcrito, na verdade o termo certo é isso, né? Quando ele é transcrito, ele vai poder sair do núcleo lá no citoplasma e vai levar esse código genético para o ribossômico, para o RNA ribossômico, ok? Esse RNA ribossômico vai ler esse código e vai solicitar ao transportador o quê? Os aminoácidos necessários para a fabricação daquela proteína que está sendo solicitada naquele código trazido pelo RNA mensageiro, tá bom? Então, de fato, a tradução ocorre apenas no ribossomo, no RNA ribossômico, mas para que ela aconteça é preciso que os outros façam a sua parte, tá bom? Então, você poderia se confundir aí com a letra E, mas a letra E não é por causa, né, que o processo inteiro ele envolve todos os três tipos de RNAs, beleza? Então, questão número 1, letra D de dado. 2. A síntese de proteína é um processo que ocorre no citoplasma, tá? Ocorre no citoplasma.
com a participação, entre outros, de RNA e de aminoácidos. Tá? Claro, pessoal, para ter proteína, síntese de proteína, é preciso envolvimento de RNA e aminoácidos. Não tem como não ter esses dois fatores. Assinale a alternativa que corresponde à nomenclatura que é atribuída ao processo. É a transcrição? É a duplicação? É a tradução? É a replicação ou é a compactação? Tá? Qual é o processo no qual o RNA ribossômico, né, ele de fato fabrica a proteína? Transcrição? Não. A transcrição a gente sabe que é o quê? É a síntese de RNA. Então a transcrição não é. A duplicação também não vai ser, por quê? Porque a duplicação, ela não é a montagem de proteína. Ela é o quê? Cópias do DNA. Ela vai promover cópias do DNA. Tá bom? A replicação, né? A replicação também vai envolver cópias do DNA para possíveis duplicações da célula, que vai estar na mesma coisa. DNA. Compactação, isso aqui é algo que acontece ali com os cromossomos, tá bom? Em determinadas fases aí da divisão celular. Então aqui não. Então isso aqui não seria. O processo em si é a tradução. A pergunta diz: assinale a alternativa que corresponde à nomenclatura, né, que é atribuída a esse processo de síntese de proteína. Chama-se tradução, que ocorre no RNA ribossômico. Tá bom? Então, deixa eu só falar. Letra C, de casa. 3. O DNA é uma molécula formada por uma dupla fita, característica marcante do DNA essa aqui, hein, pessoal? Enrolada, uma sobre a outra, que formam a estrutura helicoidal, né, que é aquela dupla fita girada em hélice. Essa molécula se caracteriza pela sua capacidade de autoduplicação, um processo conhecido como tradução, replicação, transdução, transcrição, retificação, tá? Então, o processo em que o DNA promove cópias dele mesmo é um dessas que está na alternativa. Tradução não é, porque a gente já sabe, a gente acabou de ver que tradução tem a ver com a síntese de proteína, tá bom? Retificação aqui é uma palavra que está só para encher a linguiça aqui, para completar, para você se confundir, porque não existe a retificação dentro do processo que a gente estudou. A transcrição tem a ver com RNA, né? E o que está pedindo aqui não é isso, é falando sobre o fato do DNA criar cópias dele mesmo, tá bom? A transdução também é um tipo aí de reprodução assexuada, não seria. Sobrou quem? Replicação, tá? Ela é o processo em qual o DNA faz cópias dele mesmo, tá bom? Ele se autoduplica. E para que é essa autoduplicação, pessoal? Para divisão celular. Quando essa molécula se divide, geralmente ela está em processo que? De mitose ou meiose, que são tipos aí de divisão celular, tá? Só para não ficar vago, quando eu falo de divisão celular, eu estou falando desses processos, tá bom? Então, sempre que uma célula precisa, né, se duplicar, principalmente na mitose, ela precisa criar uma cópia de tudo aquilo que ela tem para mandar para essa outra célula. Então, ela começa, o DNA faz a sua replicação, tá bom? Então, letra B, de bola. 4. No processo de duplicação de DNA, uma enzima é responsável por possibilitar a ligação entre os nucleotídeos que estão formando a nova fita. Marque a alternativa que indica corretamente o nome dessa enzima, tá? Então vamos lá. Qual é a enzima que faz essa ligação? Seria DNA helicase, DNA polimerase, RNA polimerase, DNA ligase e RNA helicase, tá?
No caso aqui, a helicase, ela vai desdobrar, ela vai... Lembra que a gente falou que o DNA é uma fita dupla hélice? Né? Então, a helicase, ela vai... Se a fita é girada em dupla hélice, ela vai desfazer esse giro, tá bom? E quem vai... O RNA polimerase, ele tem a ver lá com RNA, tá bom? DNA ligase não é, e RNA ligase também, isso aí não tem, tá? Então, sobrou quem? DNA polimerase, é ela que vem fazendo essas ligações do nucleotídeo, principalmente quando ele está aí em processo de replicação, tá? Essa fita vai se abrir, o DNA vai se abre e essa fita, né, aliás, essa enzima, ela vem fabricando uma outra fita de DNA complementar àquelas que eram originais, né, que está na cor vermelha, tá bom? Então, 4, letra B de bola também. Se liga no Enem. A droga clorafenicol tem efeito antibiótico por impedir que os ribossomos das bactérias realizem sua função. O efeito imediato desse antibiótico sobre as bactérias sensíveis a ele é inibir o quê, né? A síntese de quê? De ATP, DNA, proteínas, RNA mensageiro, lipídios da parede bacteriana. Lembrando que o clorafenicol ele é um antibiótico. Se ele é um antibiótico, ele serve para matar ali micro-organismos que estão infectando algum organismo, tá bom? E esse antibiótico, qual é o efeito dele? É impedir os ribossomos das bactérias, impedir que os ribossomos façam sua função. Então aqui, pessoal, mata demais. A partir do momento em que você sabe qual é a função ribossômica, não tem por que você errar essa questão. E quando nós falamos do processo de síntese de proteína, nós falamos muito, né? Eu bati muito nessa tecla. Existe um RNA mensageiro, eu vou falar isso aqui até olhando para vocês. Existe um RNA mensageiro, o RNA transportador, o RNA ribossômico. O mensageiro pega o código lá dentro do núcleo, né, que vem do DNA, ele vai ser transcrito, né, pelo DNA, ele pega esse código e vai para o citoplasma. E se dirige para quem? Para o RNA ribossômico, né? Que é quem vai produzir essas proteínas, que estão sendo solicitadas pelo DNA e que estão sendo trazidas na forma de código pelo RNA mensageiro. Mas para que esse ribossomo ou o RNA ribossômico consiga fabricar as proteínas, ele precisa de quê? De que é feita a proteína? Fala aí para mim. Fala. Isso mesmo, pessoal, aminoácido. E quem que vai trazer os aminoácidos? Lembra que tem outro RNA aí que eu ainda não falei agora. Transportador. O transportador traz os aminoácidos e esses aminoácidos vão passar essa mensagem, né, que foi trazida pelo RNA mensageiro. A cada 3 bases nitrogenadas que passam no RNA ribossômico, o transportador libera um aminoácido equivalente àquela trinca, né, que é o códon que a gente falou, tá bom? Então, você sabe mais do que nunca que a função de produção de proteína, ela está associada ao ribossomos, tá bom? Então, se o clorafenicol inibe a função ribossômica da célula, automaticamente ele vai impedir a produção de mais proteínas, fazendo assim com que a bactéria venha a morrer. Afinal de contas, os seres vivos são feitos de proteína, tá bom? Então, joga na tela aí. Olha que interessante. Então, a ATP não vai ser, porque a ATP é a moeda energética. A ATP ela é produzida lá na cadeia respiratória, ciclo de Krebs, glicólise, né, que é o processo de síntese de energia, tá bom? E isso acontece lá, basicamente, na mitocôndria. O DNA, né, não é a função do ribossomo produzir DNA, tá bom? Nem o RNA mensageiro. Ele já é um tipo de RNA que não é o mensageiro, tá bom? Então, lipídios da parede bacteriana também, ele não é responsável por isso. Então, o efeito imediato do antibiótico clorafenicol sobre as bactérias sensíveis a ele é inibir
a síntese de proteínas, pessoal, tá bom? Ele inibindo a síntese de proteína, ele impede o alongamento da vida desse ser, assim, impedindo que ele, por exemplo, faça mais reproduções, enfim, vai matar esse agente aí infeccioso. Tá bom, pessoal? Essa foi nossa aula, falamos aí sobre algumas funções realizadas pelo DNA que acontecem no núcleo aí, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender e vamos para a próxima.